Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, sessão 2, parte 2, aplicação prática. Já estamos na sessão 2, aplicação prática. Nós estamos no dia 58, o 58º dia de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon, né? Se for possível. E é possível e nós estamos treinando justamente para isso. Hoje, o Hafetz Haim, vamos mostrar aqui, ó, Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen. Nós vamos falar, ou melhor, ele vai nos trazer a lição a cada dia sobre evitar a bajulação, então evitando a bajulação, e depois ele vai falar sobre uma perspectiva correta. Nós vamos ler a máxima primeiro, Boker Tov, Shalom a todos, sejam todos bem-vindos, não sei se eu falei. Então nós vamos ler primeiro a máxima do dia, do Hafetz Haim. Quem segue os ensinamentos da Torá evitará qualquer possibilidade de ódio gratuito. Quem segue os ensinamentos da Torá evitará qualquer possibilidade de ódio gratuito. Aqui a nossa possibilidade é muito mais daquele que estuda para o resto do mundo do que o resto do mundo para aquele que estuda, porque nós sabemos que o ódio gratuito existe em todo canto, principalmente com relação ao povo de Israel, aos judeus. Vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'kol ha'adivah. Uma curiosidade sobre, não a bênção, mas as coisas de uma maneira geral, nós temos a tendência de pegar com qualquer mão, né? Mas não é. A gente sempre vai dar a prioridade para a mão direita, seja na hora de tomar um líquido, de comer uma coisa ou de pegar uma coisa. Até mesmo quando nós estamos estudando a Torá e nós estamos segurando o livro na mão, de preferência nós vamos segurar com a mão direita. Não quer dizer que você não possa segurar com a mão esquerda, porque você está ali cansado de tanto segurar com a mão direita, você pode. Mas a prioridade é sempre para a mão direita. Então nós vamos começar aqui. Falando já para saber. Nós estamos falando do dia 58, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon, de treinarmos uma maneira melhor da nossa fala, da nossa comunicação, dos nossos relacionamentos interpessoais, não interpessoais, e da nossa busca incessante por elevarmos a nossa alma e adquirirmos, sendo pessoas melhores, o que? A recompensa. Qual recompensa? Em dinheiro? Não, a recompensa de méritos, a recompensa que nos aproxima cada vez mais a Hashem. Então, quando você faz uma coisa direito, mamãe e papai te dão um docinho. Quando o cachorrinho pula do jeito que você queria, você compra ele com um biscoitinho. Aqui é uma compra esotérica. Aqui Deus não está te comprando, Ele está te oferecendo. Ele nos ofereceu, Ele nos deu a Torá para que nós aprendamos, para que nós melhoramos, para que nós sejamos felizes, sejamos honestos, sejamos idôneos, sejamos merecedores do mundo vindouro, merecedores de tudo que é bom neste mundo e no outro, né? No caso, no vindouro. Vamos lá então. Hoje é 28 de Reshvan, no primeiro ciclo, e 28 de Iyar, que corresponde ao segundo ciclo. Já entenderam isso muito bem. Então vamos começar com evitando a bajulação. Mesmo quando é permissível falar negativamente em função de um propósito construtivo, é o que nós estamos trabalhando muito, lembram? A crítica construtiva, né? Agora nós estamos na prática, então mesmo quando é permissível falar negativamente em função de um propósito construtivo, deve-se evitar a lisonja insincera. A bajulação sincera já é complicado, quando você elogia demais, bajula, puxa o saco demais. Quando ela é insincera, pior ainda, porque além de você estar fazendo a bajulação, né, o puxa-saquismo, aquele elogio que talvez nem precisasse, você está sendo mentiroso quando faz. Já tá aqui fazendo dois pecados já de início, né? 2 erros no alvo. É proibido ser crítico em relação a alguém
quando esse alguém não está presente. Isso nós já também estamos carecas de saber. Ficar criticando, seja positivamente, seja negativamente, alguém quando esse alguém não está presente. Não tem nem propósito isso, não tem nem o porquê, mas nós vamos ver algumas exceções. Se a preocupação é não ferir os sentimentos da pessoa, então a solução é exprimir respeito e preocupação com ela como pessoa, mas clara desaprovação com seu comportamento. Então você não quer ferir a pessoa e dizer para ela que ela está agindo errado. Você tem a impressão, o conhecimento, sei lá, você conhece a pessoa, acha que ela vai se ferir, mas você precisa deixar claro que desaprova a ação dela. Nós estamos falando aqui tanto na frente de outras pessoas ou somente para ela, mas quando ela não está, pior ainda, mais cuidado tem que se ter. Então, como é que você vai chegar? Nós vamos sempre colocar aqui a ideia, o exemplo da comunidade, né? Da comunidade judaica, da comunidade Bnei Noach. Nós podemos falar da comunidade Bnei Noach e levar isso para todos os âmbitos da nossa vida. Então, estamos lá numa comunidade, você desaprova ali uma atitude de uma pessoa, mas você não quer falar porque acha que vai ferir os sentimentos. Então, você não tem que falar da pessoa, e sim do fato em si. Vamos mais adiante, vamos perceber que isso parece simples, mas não é. Simples é fazer o simples e não falar nunca nada de ninguém, mas nós precisamos nos comunicar. Então, nós precisamos aprender como nos comunicar, porque nós não podemos ficar mudos a tudo. Não é? Nós precisamos aqui, nós estamos na fala construtiva, na fala crítica construtiva, na prática. Então, de alguma maneira, nós temos que comunicar a nossa desaprovação, fazendo a crítica construtiva. Se alguém tiver certeza de que a reprovação será ignorada e está, portanto, preparado para tornar público o comportamento da pessoa, como uma tentativa de induzi-la a mudar seus modos, precisa primeiro aproximar-se do pecador, para que não seja suspeito de insinceridade. Então vamos entender aqui. Se alguém tiver certeza de que a reprovação será ignorada. Então, se você tem uma ideia, uma reprovação a fazer, e tem certeza que ela será ignorada, o que é que nós temos que fazer? Portanto, preparado para tornar público o comportamento dessa pessoa, quando você pensa que ela vai ser ignorada, você está preparado para tornar público, para contar para as outras pessoas sobre essa reprovação. Primeiro você tem que ir onde? No pecador. Naquele ao qual você está preparado para falar. Eu quero falar aqui na comunidade, eu preciso dizer que eu não gostei da atitude de fulano, de ciclano. Então, eu não sei se vai ser ou não reprovada, né? Não tenho certeza, mas se você tiver certeza dessa reprovação, primeiro você tem que ir no pecador, né? Vamos tirar a palavra pecador aqui, vamos colocar naquele ao qual você não gostou, não concordou com aquela atitude. Então você chega nele primeiro, depois você vai ver se vai ou não levar a público, né? Bom, qual é essa tentativa? Pessoal, pensa bem, preparado para tornar público o comportamento da pessoa como uma tentativa de induzi-la a mudar seus modos. Como lá nos ensinamentos passados, você avisa, você conversa, você demonstra, mas existe aquela exposição pública, aquela exposição social, aquela pressão social. E quando você fala alguma coisa sobre alguém e a pessoa acaba se sentindo com vergonha, ela sente uma reprovação de todos, uma pressão social e ela muda. Isso já é uma coisa boa, né? É um motivo, seria melhor que ela compreendesse que não agiu direito, mas existem vários mecanismos, ferramentas para chegar aí. Bom, precisa primeiro aproximar-se do pecador para que não seja suspeito de insinceridade. Quem? Você que vai lá levar isso adiante e não ser suspeito de insinceridade. Quer dizer, você ficou falando mal de mim, porque a pessoa vai dizer que é dela, né? Não é do ato em si. Né? Pessoas acabam comentando sobre pessoas em vez de sobre assuntos, né? Então ela vai dizer, mas como que você foi lá e falou isso para a comunidade, me expôs e não veio falar primeiro comigo? Né? Então precisamos pensar muito bem, saber com quem estamos lidando, saber onde estamos pisando. Quero contar uma coisa aqui para vocês.
sobre essas coisas de pressão social, vamos dizer o seguinte: você tem um vício, uma parte de pressão social boa. Você tem um vício, por exemplo, ou um exagero em alguma comida, ou mesmo um vício muito comum. Você fuma, né? Você fuma. Eu fumo. Então, eu digo, eu quero me ajudar e você também quer ajudar a todas as pessoas com relação a isso. O que é pressão social? Puxar isso para o nosso lado, que é benéfica para nós. Em vez de acusar a pessoa e infernizar a vida da pessoa, né? Chega no momento que a pessoa diz assim, eu não fumo mais, eu não como mais como uma enlouquecida, aquele pão de queijo, aquele doce, eu não faço mais isso. E você conta, você pessoa, isso para várias pessoas, vamos dizer a comunidade. Quando você estiver no meio dessas pessoas, você vai sentir uma pressão social, você não vai acender um cigarro, você vai ter vergonha, porque você disse, como sem juramento, você disse que não fumava mais, você disse que não comia mais toda aquela quantidade exorbitante de comida, você não é mais um glutão. Então você contou para as pessoas. Os olhinhos, que são olhões, as pessoas vão estar de olho realmente em você. E você vai acabar restringindo, isso vai te ajudar a não fumar mais, vai te ajudar a não comer que nem um doido, vai te ajudar a não tomar aquela atitude que era errada. Por exemplo, eu nunca mais vou chegar atrasada, eu não chego atrasada, eu não estou mentindo aqui o porquê do meu atraso, eu não vou mais chegar. E aí você procura o quê? Chegar no horário, porque vai existir uma pressão social. Esta é uma pressão social favorável. Então isso nós podemos fazer, né? Você vê que a pessoa não muda de atitude, você pode falar na comunidade, desde que você já tenha passado por ela, para incentivá-la, para pressioná-la favoravelmente e que ela mude sua atitude, porque estão todos os olhões olhando para ela. Isso é favorável, não é ruim, é bom. Né? A pessoa vai sentir vergonha, mas eu disse que não ia mais chegar atrasada, mas eu disse que não ia mais fumar, mas eu disse que não ia mais comer horrores. Então ela acaba diminuindo aquilo, se corrigindo e barulho cheio, de repente pare. Pare de comer um monte, pare de fumar e pare de chegar atrasado. Bom, no caso acima, que nós contamos antes, em que está claro que a pessoa não será perturbada pela repreensão, ela não ficará perturbada. Pode se afastar a necessidade de primeiro lhe falar, dissipando quaisquer possíveis suspeitas relativa à própria sinceridade da pessoa. Então, assim, olha só, no caso acima, em que está claro que a pessoa não será perturbada pela repreensão, quer dizer, ela não será perturbada pela repreensão. Então você pode chegar e dizer para as pessoas sem passar por ela antes. Ou porque ela conhece muito bem e sabe que você é sincera, ou porque ela está disposta a mudar, ou porque ela não se importa mesmo. Vejam como nós temos que realmente conhecer na hora de abrir a boca, para que se abrir a boca não seja lachonará, seja uma maneira, seja um lachonará, mas não um lachonará, não uma maledicência, mas um lachonatório, seja uma coisa boa, né? Seja uma língua boa, não uma maledicência. Nós precisamos conhecer o entorno, nós precisamos saber onde nós estamos pisando. Para quê? Para que tenha resultado, lembrem que nós estudamos. Não adianta de nada você fofocar, você falar, nem mesmo que seja construtivo, se não tem nem um piscar de olho, se você olha e diz, vai ter resultado. Se você vê que não terá resultado, é inútil, é agressivo, às vezes é ofensivo, enfim, é inútil, não vale, não tem por que fazer. Então, a hora de nós fazermos um lachonará que não caracterize lachonará, mas que seja uma fala construtiva, uma crítica construtiva, em frente às pessoas, sem estar ali aquele causador, nós temos que saber exatamente quem nós somos e quem é o causador. E também quem são as pessoas que nos escutam. Se nós somos idôneos, se nós somos sinceros e eles nos conhecem, por certo, todo mundo não só vai acreditar, como nós não vamos perturbar e ofender a pessoa em questão, porque ela sabe. Por exemplo, tudo isso para chegar aqui no por exemplo.
Se alguém fala contra o perpetrador em público, tá? Na presença de 3 pessoas, ele deixa claro aqui, já é público, na presença de 3 pessoas. Em vez de falar individualmente e em particular com membros da comunidade, torna-se claro para todos que quem fala não pode estar tentando obter simpatia do perpetrador, mas ministrando a aceitação de seu comportamento. Ministrando, você que está ministrando, direcionando o comportamento dele, né? A aceitação do seu comportamento pelos demais. Da mesma forma, se quem fala for conhecido por zelo e sua sinceridade e não for suspeito de bajulação, ele pode recorrer à discussão em particular. Então, aqui quando fala em bajulação, pense que pode ser também algo positivo. A pessoa não está ali e você puxa o saco da pessoa e tudo mais. Se você é conhecido como uma pessoa que zela pela sua boca, pela sua fala, pela boa comunicação, pela harmonia da comunidade, se você é uma pessoa assim e muito sincera e os outros já te conhecem, então tudo bem. Então nós percebemos aqui que não é uma bajulação insincera, não é uma mentira com o objetivo de algum ganho dessa outra pessoa, que às vezes é o líder da comunidade, ou alguma coisa assim. Não há um interesse maligno aqui, há um interesse do bem, né? Há um interesse de que as coisas voltem à harmonia que de repente estavam antes. Então as pessoas acreditarão em você e verão que não é uma bajulação e você não machuca o perpetrador, né? E nem ninguém, porque você não é um bajulador. Você é uma pessoa sincera. Também, caso esteja claro para todos que o perpetrador, essa é uma palavra difícil, né? Perpetrador é uma pessoa de personalidade difícil e que criticar publicamente seu comportamento pode ser perigoso, então pode-se falar em particular contra ele sem receio de suspeita pessoal. Então a comunidade sabe que aquela pessoa faz dentinho e é raivosa. A comunidade já conhece, mas aconteceram coisas aqui reprováveis. Você sabe que a pessoa não aceita uma crítica, nem mesmo construtiva, uma pessoa difícil de lidar, de personalidade difícil. Mas é preciso ser falado o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, nós podemos falar em particular com os demais, sem sentimento de culpa nenhum e sem achar que isso contra ele, sem receio de suspeita pessoal. O que é isso? Isso é um exemplo que eu posso dar. É quando você está, então, na comunidade, Bnei-Noach, nós estamos falando de Bnei-Noach. Você vai colocar esta ideia em qualquer âmbito onde exista uma convivência social ali. Isso dentro da família também. Então, você quer admoestar de forma carinhosa, você quer falar, você precisa falar sobre aquilo que aconteceu, não está bom e tal. Para as outras pessoas, você precisa trazer a público. Então o público pode ser restrito dentro da família. Você quer contar para as outras pessoas que isso está acontecendo ou dentro da comunidade. Então vamos fazer de conta que é a comunidade. Mas você sabe, né? Eu quero falar na comunidade sobre fulano. Eu sei que é uma pessoa agressiva, às vezes, uma pessoa de personalidade difícil, não vai escutar, mesmo que sejam verdades, que eu não seja uma bajuladora, a pessoa vai tomar atitudes que vão me colocar numa situação difícil, às vezes perigosa, para toda a harmonia da comunidade. E pior, às vezes, esse tipo de pessoa que tem a personalidade difícil assim, ela não só leva a mal a crítica construtiva, ela leva a mal que é entre as outras pessoas, como ela acaba utilizando isso a seu favor e contra você. Porque ela vai falar alguma coisa que vai ofender, que vai ser agressiva e que vai fazer com que você se sinta, sim, você que é um lachonarento, né? Então as outras pessoas, se não conhecerem bem cada um de vocês, a sua sinceridade e a personalidade difícil da pessoa a qual você falou, a comunidade provavelmente vai dizer, poxa vida, mas por que a Sharon está falando isso? Porque a outra pessoa vai dizer, quem é você para dizer isso? É o que você está pensando, eu não lhe perguntei, quando é uma coisa ruim.
E quando é uma bajulação, a pessoa de personalidade difícil pode dizer assim, ó, para de puxar o saco, o que você quer? Para de ser interesseira, isso vai ficar ruim para você. Vai haver uma quebra no equilíbrio da comunidade, ninguém mais se entende e você nunca mais vai ter aquela segurança de falar, de ser sincero. O ideal é que todos sejamos sinceros. O ideal é que todos estejamos no mesmo patamar, no mesmo degrau, não só de elevação de alma, mas no degrau de estudo, de entendimento, do fundamento de por que as pessoas estão se reunindo. Todos estamos focando no mesmo objetivo e sabemos as mesmas coisas. Então, nós saímos do mimimi, aceitamos a demonstração, percebemos quando isso é malícia ou não, mas não revertemos a situação. Aquele que vai demonstrar, muitas vezes acaba sendo o vilão da história. Então, mais uma vez, nós temos que saber que tipo de pessoa está nos bajulando, que tipo de pessoa nós estamos elogiando, porque nós não vamos chamar de bajulação quando nós formos fazer algum elogio. Qual é o limite disso? Né? É preciso trazer a público, o público dentro da comunidade. Posso falar com a pessoa em particular, vai haver resultado, é melhor que eu fale em particular, mas se ela não ouvir, eu tenho o direito de ir lá e falar na comunidade e tudo mais. Percebam que conhecer o chão que nós pisamos, saber exatamente com quem nós estamos lidando, é a melhor coisa. Quando nós falamos que peixe não anda com cobra, é isso que nós queremos dizer. Por quê? Porque as pessoas precisam ser diferentes para poder discutir coisas diferentes, ter uma ótica diferente. O que você vê sobre esta lei, o que você entendeu sobre esta paraxá, o que você... Isso nós precisamos trocar e pode ser, nossa, milhões de interpretações diferentes. E nós podemos discutir. Às vezes a discussão fica fervorosa. Não há problema aqui. Mas quando nós temos pessoas muito diferentes em questão de estudo, umas estudam muito, são muito dedicadas, outras coisa nenhuma, nós vamos ter problemas aqui. Porque então você que não estuda, que estuda pouco, vai precisar aceitar algumas coisas dentro desse grupo, dentro dessa comunidade que você não entendeu, porque você não estudou. Não pode ficar no mimimi com a crítica. Seja ela do seu atraso, seja ela do que você não está entendendo, está errado, enfim, nós precisamos, é primordial sabermos onde estamos pisando, sabermos se este é o grupo que nós queremos. Por quê? Porque embora discutir, demonstrar, a fala crítica construtiva, colocar isso na prática, seja tudo muito maravilhoso, nós precisamos saber o nosso limite e termos liberdade para crescermos. Então, também é fundamental que todos tenham o mesmo objetivo. Não é simplesmente discutir, discussão é boa. Está todo mundo discutindo, mas isso é bom porque vamos crescer. Nem sempre nós crescemos. Nós precisamos de pessoas que pensam parecido. Não igual, mas que o objetivo seja o mesmo. Senão dá ruim. Na verdade, sempre vai dar um pouco ruim, mas isso serve para dentro da nossa casa, da nossa família também. Você vai lá dedurar o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe. Primeiro, você vai falar com ele. Ele é uma pessoa difícil e está muito insustentável a situação, então você vai falar mesmo assim. E tudo mais, nós precisamos entender, captar a temperatura, né, das pessoas. Bom, esse foi o Lachonará, né? Evitando bajulação. Vamos ter que evitar a bajulação. E quem recebe a bajulação quando ela não é uma bajulação, ela é um elogio, precisa discernir. Eu estou elogiando aquilo que você compreendeu. Eu estou elogiando agora você mesmo porque te gosta. Eu estou elogiando. Isto não muda você de degrau, você não cresce em centímetros. Precisamos separar o ego, aquele ego de letrinha minúscula que nos faz sermos escravos de aplausos, de honrarias, ou até mesmo da comida a mais, dos desejos a mais, daquilo que é muito carnal, que é muito, seja da personalidade, seja físico. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos. E aceitar os elogios como uma coisa boa.
somente discernir se é o seu ego que está ouvindo aquilo, ou se é a sua alma divina, a sua alma superior, achando que bom a pessoa está aqui me admoestando e eu preciso melhorar, ou a pessoa está me bajulando, mas não é uma bajulação, é um elogio. Me estendi um pouco aqui no Jus Rolandi, mas parece fácil, mas não é. Aqui realmente não é. Você vai elogiar alguém, a pessoa é preciso que a comunidade saiba da sua sinceridade, senão fica quase que evidente que é uma bajulação. Nós não queremos bajular, nós queremos ajudar para que toda a comunidade melhore, para que todo aquele nosso grupo social melhore, para que nossa convivência na escola, nossa convivência na família, nossa convivência no nosso trabalho, nossa convivência entre os amigos melhore e seja realmente edificante. Então agora nós vamos ver uma perspectiva correta, né? Quando primeiro ele faz aqui evitando a bajulação falando de Lachonará, e agora ele dá o seu outro lado do livro, que vem sempre com ou algum exemplo, uma explicação mais palpável. Todo aquele que se esforçar sinceramente para imitar Aharon Cohen, que amava a paz e a perseguia. Aqui tem uma nota de rodapé, está escrito Avot, capítulo 1, Mishnah 12, deverá evitar falar Lachonará e aceitar como verdade o Lachonará que ele seja contado pelos outros. Mais uma nota de rodapé, como proibido pelo versículo. Não aceites um relato falso. Isto está em Shemot 3:1. Aceitar fofocas como se fossem verdade é ser levado pelo caminho do Sinat Rinan, o ódio sem fundamento, das brigas e das disputas. Então, todo aquele que se esforçar sinceramente para imitar Aharon. Por quê? Porque nós devemos emular os grandes sábios, os grandes homens e mulheres, porque nós devemos emular os atributos manifestados na Sefirot, os atributos que Deus colocou à nossa disposição. Nós precisamos emular Deus. Ai, difícil, hein? Imitar Deus. Então nós temos o quê? Como nós vamos imitar Deus? Com o seu manual, o seu guia, não só de conduta, mas de todo o resto, com exemplos físicos, verdadeiros, de pessoas que assim foram, como Aharon. Lembram que ele, se um estava de mal com o outro, ele chegava, olha que maneira sublime, ele chegava para um e dizia, olha, fulano quer fazer as pazes com você, né? Aí aquela pessoa pensava, é mesmo? Quer fazer? Sim, mas ninguém tinha dito nada para ele. Fulano não tinha falado com Aharon. Aharon ia para outro e dizia, olha, o ciclano gostaria de fazer as pazes com você. É verdade? Ele gostaria? Sim, ele gostaria. Então os dois acabam se encontrando e um e o outro pensam que um quer fazer as pazes com os outros e fazem. Ele trabalhava pela paz, né? Ele incentivava Shalom, né? Diferente dos intriguentos lachonarentos. Então, né? Deverá evitar falar Lachonará e aceitar como verdade o Lachonará que lhe seja contado pelos outros. Aceitar fofocas como se fosse verdade é ser levado pelo caminho do ódio sem fundamento, das brigas e das disputas, porque você leva uma coisa falsa. Você chega na comunidade, como nós estávamos falando, e fala mal, levanta, não é um falso testemunho aqui, fala uma mentira, ou bajula demais, qualquer dessas coisas aí sobre alguém. Aí o outro acredita numa verdade falsa, né? Ele vai criar uma inimizade, ele vai criar uma raivinha, um dentinho sobre aquela pessoa, e era falsa a história, era falsa o assunto, era falsa aqui não é a demonstração, era falsa a história, era falsa. E aí você acredita e acaba criando uma inimizade com aquela pessoa, contribuindo para disputas e para brigas dentro da comunidade. Então temos que prestar atenção também, não levar como se fosse verdade as coisas falsas, as fofocas. Fofoca é sempre ruim, tem que pesquisar muito. Ou realmente fechar os seus ouvidos de mercador, Shimirat Lashon, não quero saber.
Quando alguém é informado de que fulano falou ou agiu negativamente contra ele e aceita este relato como um fato, inevitavelmente ele vai brigar com o fulano. Vejam bem, então, quando alguém é informado, você vem para mim e me informa que fulano falou ou agiu negativamente contra mim, né? Você vem e fala, olha, fulano falou isso de você, ou ele fez tal coisa contra você e tal. Inevitavelmente eu vou brigar com fulano. Geralmente é assim. Mas nós estamos aqui aprendendo a não sermos assim. Nós estamos aqui treinando, até mesmo quando falam da gente, fazer Shmirat Lashon, perceber todo o entorno, compreender, ver se isso é verdade, se não foi uma fofoca falsa, podemos chegar na pessoa e conversar com ela ou não, mas nós não podemos brigar com ela, nós estamos treinando para isso. Aqui, ninguém dá a outra face, né? Leva um bofetão na cara, eu te dou a outra face. Não é este o objetivo, mas também não é o objetivo de um me dar um muro e te arrebenta a pau. Você me arrebenta a pau, eu mato você. Nós não queremos esta violência. Nós precisamos realmente treinar todos as coisinhas, as partículas subliminares que existem no nosso comportamento. Então, estando nós no 58º dia, penso eu que estamos bem adiantados e já estamos bem sabidinhos quanto a isso. Uma pessoa pode até não conhecer sobre esses ensinamentos, mas nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa errada. É só parar um pouquinho, não precisa nem meditar. Para 5 minutinhos ali, opa, mas essa minha atitude não foi muito legal. Você não precisa nem estar treinando, a gente sabe. Agora nós estamos aprendendo onde está isso, como corrigir e como converter, como reverter isso que era negativo em positivo. Precisamos aprender. Precisamos. No final, os dois se tornarão inimigos. Lembra? Inimigos. Aquele que falou daquele ou que falou que o outro tinha falado. Eu vou lá tirar a satisfação, eu quero desmascarar você. Essas coisas, essas picuinhas humanas. Todo mundo vai ficar de mal. Tá? Então, no final, os dois se tornarão inimigos amargurados, até o ponto em que procurará obter a ruína do outro. Além de tudo, se vinga, quer o mal do outro. Aqui nós tivemos um problema maior ainda. Ficou ofendido, ficou magoado, ficou não sei o quê, foi tirar satisfação e aí todo mundo fica vingativo. Vou acabar com você porque você aquela vez me disse isso. Você vai ver, você me paga. Essas coisas assim. Isso é terrível. Esse é o círculo que não tem fim, que nós não queremos. Não queremos. Bom, ora, não tem mais um pouquinho aqui. Até o ponto de que um procurará obter a ruína do outro, alegrando-se com sua infelicidade. Olha só, alegrando-se com sua infelicidade. Nós começamos a falar de bajulação, né? E às vezes uma bajulação sincera. Então aqui nós temos pessoas insinceras, mas também sinceras, as que elogiam, as que admoestam primeiro, falam com a pessoa, depois todas essas coisas. Nós estamos aqui plantando sementinhas do bem, plantando sementinhas do bem. De repente, quando um fala do outro, que fala para aquele, e acontece isso que nós relatamos aqui, deixa todo mundo intrigado e amargurado, nós agora, em vez de nós plantarmos uma sementinha do bem, além de nós não resolvermos, não ajudarmos, nós plantamos uma sementinha do mal. E ela se chama ficar alegre com a desgraça do outro. Que aqui a pessoa já está vingativa, o outro acontece alguma coisa, lá por ele, às vezes nem expõe isso para fora, mas lá dentro assim, perfeito, fica feliz. Então aqui nós perdemos méritos, nós ajudamos com que os outros perdessem méritos. Aqui o degrau da nossa elevação, da nossa alma, do nosso caminho reto, da nossa conduta, o degrauzinho que nós tínhamos acabado de subir com muita labuta e muito estudo e muito treinamento, nós retrocedemos, nós caímos um degrau. Às vezes dois, às vezes três, às vezes cai tudo, cai lá embaixo, tem que começar tudo de novo. Bom, alegrar-se com a infelicidade do outro é um problema muito sério. Saia disso se você estiver nisso. Ora, o ouvinte reagiria da forma ditada pela Torá se tudo isso não acontecesse, pois ao ouvir o relato, ele pensaria consigo mesmo que talvez a informação seja totalmente falsa, ou pelo menos poluída com falsidade, alterando totalmente a verdadeira natureza do que aconteceu. Nós vemos a máxima aqui,
Quem segue os ensinamentos da Torá evitará qualquer possibilidade de ódio gratuito. Por quê? Porque este ouvinte que estuda a Torá, que segue os preceitos, ele já sabe que existe a malícia, ele já sabe que nós devemos julgar favoravelmente. O julgamento final é de Hashem, mas nos nossos interrelacionamentos, nossos relacionamentos interpessoais e também coisas que vimos por aí, sim, nós podemos julgar. Esta palavra julgamento às vezes é mal interpretada, então nós vamos julgar favoravelmente. Se nós estivermos estudando a Torá, nós vamos. Quando nós percebemos que não tinha jeito mesmo, são outras atitudes a tomar. Mas aqui, a priori, nós julgamos favoravelmente. Então nós vamos pensar assim, em vez de nós queremos a desgraça do outro, que falou de nós, ou que bajulou insinceramente, esse tipo de coisa, nós vamos olhar e vamos pensar que talvez seja falsa essa informação. Talvez seja falsa essa pessoa que nos trouxe a informação. Conheço mais quem? Conheço mais aquele ou esse? Talvez nós possamos julgar favoravelmente. Então, se nós estudamos a Torá, nós sabemos disso. Nós conhecemos isso. Por isso a máxima vai dizer que nós evitamos o ódio gratuito assim. Bom, onde eu estava? Vamos ver novamente aqui para não ficar perdido. Ora, o ouvinte reagiria da forma ditada pela Torá se tudo isso não acontecesse. Pois, ao ouvir o relato, ele pensaria consigo mesmo que talvez a informação seja totalmente falsa, ou pelo menos poluída com falsidade. Veja bem a palavra poluída, né? Alterando totalmente a verdadeira natureza do que aconteceu. Ou talvez quem fala tenha omitido alguns detalhes-chave, que se tivessem sido mencionados, teriam dado ao assunto um tom completamente diferente. Também tem isso. Sabe aquela pessoa que te fala a coisa ruim, por exemplo, mas as partezinhas boas, ou por que aquilo aconteceu, como realmente aquela pessoa chegou ali, ou por que realmente ela tomou essa atitude. Ela escolhe falar a parte pior, né? Então talvez se ela tivesse não omitido essas arestas, não tivesse omitido essas coisas que também aconteceram juntamente. Por exemplo, ele veio aqui e disse que nossos horários estão horríveis. Não, ele veio aqui e disse que os nossos horários não estão muito condizentes com os horários dele. Ele precisa que seja menos tempo, mais tempo. Ele gostaria que, vamos dizer assim, que nas quartas-feiras começasse mais cedo. Ele gostaria que a lixeira ficasse do lado de lá e não do lado de cá. Ele disse que ninguém põe um copo d'água lá para tomar. Não, ele disse que talvez pudesse ser colocado um copo d'água, mas reclamou que não era colocado. Entende? A pessoa omite as partes que podem atenuar aquela atitude da pessoa. Ela fala só a premissa maior. A menor ela deixa de lado. Ela mete o título e tira o subtítulo, né? Isso nós vemos nas mídias, né? Nós vemos nas mídias. A pessoa então bota lá um título bem grande assim: Guerra em Israel. Aí você passa por outros: Israel está em guerra, está guerrilhando com todo mundo. Mas estava escrito assim: Guerra em Israel. Aí um subtítulo: Israel vem sendo atacado. Esse ele não fala. Está se defendendo assim. A defesa de Israel, não sei o quê. Não, o exército de Israel matou. Entende? Olha, isso não é só no âmbito de dentro de casa. Isso não é só no âmbito da comunidade. Isso é no âmbito de nação. Nós somos a cópia do macrocosmos no microcosmos. Mas dentro de casa, nós somos a cópia do quê? Da nação toda. E a nação é o quê? O reflexo do que nós somos dentro de casa, com os amigos, na rua, nas comunidades. Nós estamos o tempo todo nos refletindo. Pro macro, pro micro. Pro lato senso, pro espírito senso. Nós somos um jogo de espelhos. Um jogo de espelhos. Bom, onde eu estava? Formaria não seja. Bom, ou talvez quem fala tenha omitido algum detalhe-chave, era aqui, que se tivessem sido mencionados, teriam dado ao assunto um tom completamente diferente. Como todos nós sabemos, uma mudança no tom da voz também pode alterar o retrato feito por uma palavra drasticamente.
Então nós vemos aqui e falamos, porque ele isso, porque ele aquilo, porque eu não aguento mais. Ou, essa é uma maneira, né? Ou assim, ó, nossa, ele fez isso, ele não está legal, eu realmente não estou mais suportando. É outro tom. A pessoa que recebe já recebe diferente. Tente chegar numa loja, por exemplo, já me aconteceu aqui. Tente chegar numa loja onde o vendedor, ele está assim, ó. Ou tente chegar numa loja onde o vendedor está assim, todo sorridente. E vice-versa. Chega um cliente assim, eu quero tal coisa. Chega um cliente assim, você poderia me ajudar aqui, estou procurando. Quando você vê uma cara sisuda, fechada, você fecha a sua. Quando você está com a sua cara fechada, você fecha a cara do outro. Então isso acontece. E isso é o que quer dizer aqui. Se quem ouve seguir, como todos nós sabemos, uma mudança no tom de voz pode alterar o retrato feito por uma palavra drasticamente. E isto também na bajulação. É muito legal assim o trabalho que ela está desenvolvendo e eu até gosto e tal. Tem uma ponta de falsidade aí, né? Tem uma ponta, se é que não tem de uma ponta a outra ponta. Tem um inteiro de falsidade. Aí você vê assim, ó, gosto muito do trabalho que ela está realizando. Acho que está muito bom. Quero só elogiar. Estou honrado de ser seu amigo. Já mudou. Já mudou. A pessoa que recebe isso já consegue ter um entendimento, uma veracidade. Olha só a arma da mídia. Olha só a arma da mídia. Sabem usar a voz. Sabem usar. Se fazem de coitadinho, se fazem de bandidinho. Tudo para conseguir que você acredite naquilo. O quê? Um lachonará, um julgamento falso. E aí você vai proliferando a raiva que viu, o amor que sentiu da pessoa que te trouxe a mensagem. Se quem ouve seguisse o caminho da Torá, voltamos na máxima, ele procuraria uma fonte de mérito para o suposto perpetrador. Talvez o que quer que ele tenha feito fosse cometido sem a intenção de prejudicar. Todas as possibilidades acima impediriam os maus sentimentos e assegurariam que não houvesse disputa entre as duas partes. Essa parte aqui nós vimos lá atrás. Recorram aos vídeos, repito, vamos treinar muito. Lá atrás, quando nós vimos assim, quando você vai admoestar uma pessoa, ou quando você vai falar, por exemplo, com uma criança, com o seu filho, e você diz muito mais não do que sim. Você tem um monte de nãos para dizer, porque ele está safadinho, desobediente, sei lá, pintando as paredes, fazendo bastante desaforo para você que é a mamãe, ou que você que é o pai. E você fala tudo é não, posso isso, é não, né? Mas aí você vê que ele está fazendo isso e aquilo. Ou que ele é muito elétrico, muito ágil, muito cheio de energia, realmente pintou as paredes e você como é que você faz uma coisa dessas? Você pintou as paredes, você sabe quanto que custa uma tinta, você sabe como é que eu vou fazer. Isso quando não rolam os tapinhas no bumbum. Então você só fez? Não. Você apareceu na frente da criança agressivo, você rebaixou ela, você achou horrível o que ela fez, você criticou, você admoestou de forma grosseira, ele vai ser agressivo de volta, quando for crescendo. Ele vai achar que ele vai fazer o que quiser. Existem várias coisas que ele pode pensar em fazer, mas se você chegar para o perpetrador, que é aquele menininho de 3, 4 anos que pintou toda a parede, riscou tudo, que pintou a cara, tem um monte de meme na internet sobre isso, e pintou a cara e jogou um monte de farinha no chão, aquele que faz uma confusão na casa, suja os mundos, ceia tudo. Pois é, mas você pode chegar para ele de outra maneira, o perpetrador na comunidade também. Então você vai chegar para ele e vai dizer assim, uau, estou olhando para a parede, por isso que eu estou olhando para o lado. Uau! Você riscou a parede inteira. Você sujou a parede inteira. Você fez um desenho muito bonito. E esse risco está bem legal. Mas esse não é um lugar, porque uma pessoa
que desenha tão bem como você, fulaninho de 3 anos, 4 anos, que pinta tão bem assim, mamãe não vai poder deixar você sem um, aqueles, um caderno, aqueles cadernos de desenho. Vou lhe comprar uma tela, umas tintas, porque isso não pode ficar assim, está lindíssimo, mas aí não é o lugar. Este não é o lugar de você buscar. Então agora nós vamos pegar uma esponjinha com um detergente da sua marca preferida, vamos lavar a parede, vamos secar a parede e aí você não promete e não cumpre. Você compra o caderno de desenho, as canetinhas, as coisinhas e diz, olha, aqui comprei para você porque esse seu talento não pode ficar desapercebido. Mamãe gostou muito, pode desenhar aqui. Há uma maneira de você admoestar dizendo você errou, mas, porém, talvez você tenha tentado acertar. Ou, quem sabe, aquela pessoa não prejudicou de propósito mesmo. É, mais ou menos de propósito, né? Porque um pouquinho ela sabe sempre que sabemos quando estamos fazendo algo errado, mas às vezes não naquela amplitude a qual realmente resultou. Então, nós podemos ou nós não podemos sermos mais Shmirat Lashon, ou quando nós formos ter que fazer uma coisa que parece Lashonará, mas não é. Nós temos todos esses subterfúgios, essas ferramentas para manter a harmonia. O mais importante de Lashonará é por que nós treinamos isso? Porque este é realmente o dom, não é um dom. É uma ferramenta que Deus deu, porque a gente fica pensando que tem dom disso, dom daquilo, nós temos muito pouco dom, né? Temos uns talentos. Isso aqui é uma ferramenta que realmente nos difere dos animais. Então não sejamos como os animais que às vezes, sem fala, são melhores do que nós, em várias atitudes. Então os animais, principalmente os mamíferos, né? Aqueles de casa, os que o pessoal chama de pet. Bom, então nós podemos fazer isso, não podemos? Nós podemos honrar e utilizar e aprender e a treinar, usar essa ferramenta que a Shem nos deu somente a nós. Talvez nós sejamos importantes para Ele, então vamos usar a nossa boca de maneira mais pura, a nossa língua de maneira mais pura, porque nós precisamos falar, então nós precisamos compreender quando a fala é construtiva e quando ela realmente não presta para nada, a não ser para um surgir no outro ódio gratuito. Nós estamos por aqui de ódio gratuito, não é mesmo? Esse foi então o dia 58, 58º dia de não fazermos Lashonará, fazermos Shmirat Lashon e dizermos que realmente todo esse conhecimento aqui, essas lições, uma lição a cada dia, que o Hafetz Haim traz para nós é extremamente importante. Eu sou muito agradecida de ter conhecido esse trabalho deste rabino, de ter lido sobre a vida dele. Eu não vi em todas as coisas que eu li sobre, né, o rabino, Israel, Meir Kagan, eu não vi nada que eu desabonasse. Vi realmente um grande homem e muito preocupado com este assunto em particular. E de todos os outros ao qual ele foi procurado para falar, ao qual ele foi perguntado, consultado, ele tinha a sua base sempre na boa fala. Então ele só tem coisas boas a nos trazer. Esta lição de hoje foi muito importante para mim e espero que tenha sido para você. Nós vamos ler hoje o Salmo. Perdi aqui. Nós vamos ler hoje o Salmo 13. Eu gostaria encarecidamente que você, por favor, aqui, por favor, comenta se está funcionando para você. Eu não estou vendo comentários. Curte, comenta, compartilha. Às vezes tem muito mais visualizações do que curtida. Curta para que os vídeos fiquem rolando, para que nós passemos para mais gente e que nós realmente aprendamos a falar de forma civilizada, pelo menos com as pessoas. Né? Cuidemos mais de nós mesmos e do próximo com amor e não com a nossa língua. E quando nós tivermos que falar, que seja para exaltar, que não seja bajulação, que seja sincero, que seja para o bem, que seja para crescer. E quando nós virmos algo errado na pessoa, que nós possamos criticar e ao mesmo tempo dizer alguma coisa que há de bom nela, para que ela não se sinta nem mesmo com raiva de nós e que ela não se sinta menor. Nós vamos treinar isso, nós estamos treinando isso, nós estamos conseguindo. Por isso eu preciso que vocês comentem aqui embaixo.
Estava funcionando para mim, não está funcionando para mim, cada dia mais Lachonará, cada dia mais Shimerata Lachon. Comentem. Que sejam todos muito bem-vindos, se ainda não tiveram aparecido por aqui no canal. Vamos então ler o Salmo 13. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno meu Deus, restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem meus opressores, por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Até o próximo dia. Tenha um maravilhoso final de dia, ou começo.